A gravação, tal. Vamos pegar o texto agora. Agora a gente vai para Lucas. Lucas. Vamos lá. Agora, nós estamos falando agora na face de um homem perfeito. Deixa o casal chegar, porque os outros 3 alunos chegaram. Agora vamos começar a falar de Lucas. Por que Lucas agora eu deixei por último? Porque, querendo ou não, Lucas e Atos é um livro só. Você sabia disso? Que é um livro só? Você sabia que o livro de Lucas ainda não tem fim? Ele não foi finalizado. Por quê? Por isso que é os Atos da Igreja. Então, o livro de Lucas, por isso que Atos vem logo depois, por isso que eu botei assim, ficou um hiato, né? Como é que é? Mateus, Marcos, Lucas e Atos. João. Mas o certo seria para ser Marcos, Mateus, João e Lucas e Atos. Porque Lucas e Atos é uma coisa só. Mas há uma divisão para não gerar essa confusão. Esquece a arrumação. Mas você tem que entender que o livro de Lucas é o mesmo autor de Atos. E aí, eu fiz esse desenho aqui. Vamos entender um pouco Lucas, para a gente entender essa engrenagem aqui. Vamos lá. Lembra que eu estou falando para vocês da influência grega lá na primeira aula? Até então o idioma ainda é aramaico, hebraico. Só que agora a engrenagem roda em Atos. E Atos agora, o idioma correto agora a ser falado é o grego. Deixa eu ficar gravando assim. É o grego. Então não tem essa história de Saulo se converteu, Saulo para Paulo. Pelo amor de Deus, se você ouvir isso, você pode falar assim, você tem que estudar a Bíblia. Não existe Saulo se converte e vira Paulo. É Saul em hebraico, Saulo em aramaico e Paulo em grego. A língua mudou. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É Saul, hebraico, Saulo, aramaico e Paulo, grego. Mudou é o idioma. Aquele idioma que nós estamos falando da influência grega no período interbíblico. Tá, o que é? Tu tá rindo? Oi? Por quê? Não, porque não houve umas paradas que depois de explicar aqui dentro. Não tem, Aí o pessoal fala assim, Paulo se converte de Saulo para Paulo. É a mesma coisa, Saulo. É igual o José, igual falar, exemplo, em inglês, Marcos, Mark. É uma coisa você falar Lucas, é o mesmo nome. Em inglês vai ser Luke, em português vai ser Lucas, em alemão será que vai ser o quê? E por aí vai. Só muda o idioma, né? Oi? Tem Então, português que em inglês é totalmente diferente. mas assim, só está mudando o idioma. Então, Lucas, ele é grego, fala para grego, e ele mostra um homem perfeito. Diferente de João. João chama Jesus de quê? Mas e Lucas? Um homem perfeito. Agora vai endoidar a cabeça da gente, agora vai ficar assim, ó. Lucas fala de um homem perfeito. O que é perfeição? Perfeição é um... Não, perfeição é perfeição. O que é perfeição? Não tem defeito. Não tem defeito. Nada que possa contradizer aquilo que se sabe. Então, vamos pensar. Vamos pensar.
Não. Olha para o mundo. Vamos olhar para o mundo grego. Ó, vai doer, tá? Perdão, mas tem que falar. O mundo grego, a Paralimpíada não existe. Por quê? Porque uma pessoa imperfeita não tem o direito de andar entre os perfeitos. Sacou o lance? Então, para o grego, vamos lá, remete ao filme Os 300. Por que aquele corcunda não pôde participar lá dos 300? Qual era o certo a acontecer com ele quando ele nasceu? Ser sacrificado. Foi sacrificado? A mãe, o pai, sei lá quem esconde. O que ele fala? Você pode trabalhar aqui para falar com a tropa lá dos 300? Levanta o escudo, faz o movimento tal, o bracinho dele até lá. O que ele falou? Você é imperfeito. Você não serve pra gente. Viu o filme 300? Tudo os abdominais, tudo ali, tudo saradão. Quer dizer, por isso que fala assim, um deus grego. O que é um deus grego? Uma escultura grega é perfeita. Então o mundo grego, ele quer ser perfeito. Nessa perfeição, ele sabe que nunca vai alcançar. Por isso que é uma busca, é uma utopia à perfeição. Então, olha só. E eu falo assim, existe o homem perfeito. Como assim? Aí ele olha para Jesus, como assim ele é perfeito? Formosura? Não. Intelecto? Não. Você está entendendo? Então, o grego se questiona assim, o que é a perfeição? Aí a perfeição é física, é espiritual, é moral. O que é a perfeição para o mundo grego, como Lucas está colocando? A perfeição de um homem sem erro. Entendeu a situação? Então, quando Lucas apresenta o seu evangelho, ele está falando para um cara grego que Jesus é um homem perfeito e que nessa perfeição não é pelo seu rosto. Por que uma pessoa é bonita? O que é beleza? Tá, boa. O que é justiça? Tá, depende do dinheiro do seu bolso. Tá bom. Então, o que é beleza depende do que você acha que é belo. Tem coisas que... Olha o padrão de beleza, como é que muda. Idade média. Olha aquelas africanas que botam um monte de argola assim no pescoço, assim, no pescoção. Aí, vou imaginar o africano vendo a mulher com 10 argolas no pescoço. Ele olha, nossa, velho, tem 10 argolas. Aí vem outra com 12, nossa, essa aí tem... Então, o que é perfeição para ele? A quantidade de argola no pescoço. Tamanho do pescoço dela, né? Então, vamos lá, ó, presta atenção. O que é justiça? O que é justiça? Reparou que tudo que nós falamos é subjetivo? A beleza é subjetiva. Depende da cultura, depende da mídia. A mídia dita a beleza. Do ponto de vista cultural. O que é justiça? Depende do... Se tiver advogado, que me ajude. É o que você pode provar. Não, depende do argumento do advogado. Se o advogado for bom, ele vai provar. Você pode. Não, ele vai ver uma brecha na lei. Ele vai olhar assim, mas aqui está dizendo isso aqui. Ele vê uma brecha na lei, aí você fala assim, mas o que é justiça? É aquilo que você pode provar. Ponto. E aí é aquela história que ela falou, o dinheiro. Se você tem um bom advogado, e se você tiver um mau advogado. Então vamos lá. A filosofia já nasceu 300 anos. Quem é o expoente da filosofia? Sócrates. Então, o que Sócrates está falando? Todo mundo está falando o que acha. Mas ninguém está falando nada o que é. Então, eu só sei
que eu não sei nada, que essa galera aí tá chutando. Aí a beleza da africana, mas a beleza da europeia é a simetria do rosto. A beleza é a simetria do rosto. Quanto mais simétrico o rosto, mais o seu cérebro entende como beleza. Quanto mais certinho. Você olha, você tem um padrão que o seu cérebro colocou na sua cabeça que aquilo ali é um padrão, porque a mídia te jogou esse padrão. Então você olha aquele padrão simétrico, como a mídia te colocou, e você olha e fala o seguinte: isso é belo. É igual aquele prato de comida, que é muito bonito. É quando você vai comer, você fala assim, pô, velho, era melhor um arroz com batata frita. Você vai, quando você olha assim, você foi comer com o quê? Com os olhos, velho. Você achou lindo, velho. Mas o conteúdo não. Aí o cara come a mesma comida que você e fala o seguinte: nossa, que comida gostosa. Aí você olha pro cara assim, fala assim. Então, viu como as coisas são subjetivas? Mas Lucas está falando agora que ele está falando com um cara grego. Ele fala: estou te falando de alguém que é nascido, pai é Deus, a mãe é mortal, tem uma missão e cumpriu todas as obrigações do pai. Quem? Não é Hércules, é Jesus. Agora eu peguei. Entendeu? Não é Hércules. É o mesmo assunto, é a mesma cadência que Paulo vai usar. O mesmo ponto de vista. Mostra o mundo grego por grego, mas fala o seguinte: ei, peraí. Quem saiu ontem? Qual igreja teve ceia? Tiveram ceia na igreja de vocês aí? É o segundo, terceiro, quarto, sei lá. Domingo? Vamos aqui mostrar aqui. Como é que era a ceia? Esquece a ceia de Jesus, a ceia judaica. Qual é a ceia de Paulo? Como é que era a ceia de Coríntios lá? Aí é uma advertência, não há? Eu sei que estou avançando um pouquinho de Lucas, mas só para a gente entender. O mundo gentílico, como é que era a ceia? Você botava a ceia, os mais abastados, pegava o maior pudim, levava o pudim, levava aquela coxa com sobrecoxa, sobrava as costelas do frango, né? aquela carcaça e falava, não quero mais comer. Paulo, opa, que isso? Está errado isso aí. Vocês perderam o fundamento. Então essa ceia é uma ceia gentílica, de comida mesmo. Era uma janta, né? Era uma janta, um jantão, um ceião, uma ceia mesmo. Diferente da outra ceia lá, de Jesus. Duas ceias. Mas Paulo fala assim, não, vocês não estão fazendo distinção do corpo. Eles são gentílicos, não são gregos, são gentílicos. Mas para um grego, ele entra em parafuso. Como assim esse homem é perfeito? Ele é a face de um homem perfeito. Então, o que é perfeito? Existe o zero absoluto? Não. Existe metro absoluto? Não. Se você for ver, metro. Ó, estou com uma barra aqui de 1 metro. Tá vendo? Tá vendo a barra de 1 metro? Tá vendo? Ah, tá, isso aí. Não imaginando. Maior. Ah, um côvado, pronto. Um côvado. Um côvado. Estou com uma vara aqui de um côvado. Ele vai ser um côvado sempre? O que vai acontecer? O que pode fazer com que esse 1 metro, essa barra de 1 metro, deixe de ser 1 metro? Calor. Porque o corpo é mais fácil, é a altura. Mas, entendeu? Então, existe um metro absoluto? Não. Vai estar lá no museu, tantos graus, tanta temperatura, tanto nível do mar, uma medida que pressupôs que é 1 metro. Então não tem zero absoluto, não tem mal absoluto, não tem nada de... Não existe o absolutismo. Isso, para o grego, é o que ele entende. Não existe a perfeição, as coisas são imperfeitas. Por quê? Nós nascemos imperfeitos. Mas, grego falando, a perfeição está na beleza. Por isso que exclui o aleijado. Não, você não pode.
Você não pode lutar, você não pode treinar, você não pode participar das Olimpíadas. Então, um grego vendo um Paralimpíada naquela época, ele ia falar assim: por que esse cara está correndo com uma perna só? Ele não tem que estar aqui. Ele está fora. Então, para você falar de mulher na Bíblia, recorre ao livro de Lucas. Esternão Lucas. Lucas, porque a mulher grega tem voz. A mulher grega fala. E agora sim, puxando aqui, a Bíblia agora começa, para você entender, tanto as cartas quanto os evangelhos, existe uma ponte chamada Atos. Agora você vai entender, por exemplo, o que acontece aqui para acontecer lá nos evangelhos. Vamos fazer umas brincadeiras rápido, simples. Carta aos Romanos. Para onde Paulo está indo? Paulo tinha um destino. Qual era o destino de Paulo? Paulo queria ir para um lugar. Espanha, obrigado. No Rio, estou trabalhando. Está querendo ir para a Espanha. Acha em Atos Priscila e Áquila. Outro aluno, em Atos, procura Gamaliel e Pedro. Atos, Lucas é um médico, tá, gente? Então, médico, Lucas, doutor, vamos lá. Procura Priscila e Áquila lá em Atos. Atos 5:34? Gamaliel. Ó, então olha aqui, ó. Olha o que Lucas está mostrando, ó. Olha que interessante que está rolando agora. Quem está saindo de cena? Pedro. Nós vimos em João. É triste, mas é verdade. Pedro está saindo do cenário. Ó, Pedro está vendo aqui nos evangelhos, ó. Estou andando nas águas, estou fazendo, estou acontecendo. Pedro está saindo dos evangelhos. Está caindo. Em Atos, Pedro ainda está aqui. Quem aparece agora para substituir Pedro? Paulo. Você pode ver que daqui para frente agora não se fala mais em Pedro. Agora começa a focar em Paulo. Então, vamos lá em Gamaliel, ó. Vê. Quem é Gamaliel? Um Gadal Rabã, um mestre judaico. Certo? Mestre da lei. Da mesma forma como Nicodemos. Outro mestre da lei. Tudo Gadal Rabã. Vai. Leia para mim ele na frente de Gamaliel, em Atos. Lê assim, ele vai falar de 3 nomes. Veio fulano, veio ciclano, vai botar uns números aí. Isso. Tá, só para a gente entender. Os discípulos de Jesus estão sendo confrontados perante o Sinédrio e agora Gamaliel, um mestre judaico, está de frente para eles. E aí, Gamaliel, o que a gente faz agora? Já matou um, certo? E agora? Entendeu? Essa é a história. Eles estão perante a um grande mestre judaico. E aí, eles perguntam, Gamaliel perde quem? Qual o seu maior discípulo? Paulo. Então, o seu maior discípulo pulou lá. Agora você vai entender a colocação. Vai. Depois dele levantou o Judas. Pode ler. Não é o Judas Iscariote, não, tá? Quantas pessoas veio junto com Judas?
Quantos discípulos tinha Jesus? Não fala 12. 70. 70 discípulos. 70. Olha a grande comissão. Dos 70 eram 12, dos 12 tinham 3, dos 3 tinha 1. Então vamos lá, lê o texto para mim. Tinha 70 discípulos. Os 70 tinham 12. Os 12 tinham 3. Os 3 tinham 1. Vai, lê o texto de Gamaliel, ó, vai. Mas levando-se o Sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar por um pouco os homens. E lhe disse: Israelitas, acautelai-vos a respeito do que estás para fazer a estes homens. Peraí, calma. Vamos pensar. Eles estão pegando o Cristo. Nicodemos se encontrou com Jesus nas escuras. Era outro mestre judaico. Nicodemos, não esquece dele não. E ele fala aquela batatada, né? Pode, porventura, nascer de novo? Jesus, não, Nicodemos. Você não foi no seminário, é nascer do Espírito. Outro mestre judaico. Continua. Porque, há algum tempo, levantou Pedro, insinuando ser alguém. O que é ser alguém? Lembra que eu falei para você do período interbíblico? Quantas pessoas diziam que era o Cristo? Está vindo vários, lembra? O Cristo, sou filho de Deus, lembra? Período interbíblico? Está vindo um monte de gente falando que vai salvar. É isso que ele está falando, ser alguém, vai. E aí eles se ajudaram sobre os 400 homens, mas foi morto, e todos quantos eles prestavam obediência e dispensaram que deram nada. Tem mais alguém? Depois dele, levantou-se Judas, Galileu, dos dias do alistamento, levou muito consigo. Também este pereceu, e todos que obedeciam foram dispersos. Posso continuar? Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixá-los, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo. Viu? Gamaliel ali já deu um passo atrás e olhou e falou o seguinte, peraí. Várias pessoas. Então, lembra que lá do período interbíblico, quantas pessoas dizendo que era o Cristo, era Deus, era o Messias, nada deu certo. Aí, agora, achou Priscila e Áquila? Ele já estava analisando. Ele já percebeu que tem uma... Cuidado, porque... Lê para mim, por favor. Priscila e Áquila. Estão... Não, eu quero em Atos. Mas deixa esse texto de Romanos, deixa esse texto de Romanos aí. Eu quero em Atos. Atos. Procura em Atos também Cláudio. Vai lá, gente, balança o esqueleto. Olha, eu acho que está aí no... Acho que é 17, né? Atos 18. 18? Mas guarda aqui texto de Romanos. Fala assim, lá então o certo judeu, o nome Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado à Itália, como Priscila. Sua mulher, em vista de ter Cláudio, decretava que todos os judeus se retirassem. Você vai entender agora a carta aos Romanos. Preste atenção, que agora é o pulo do gato. É agora. Preste atenção. Está um bafafá em Roma sobre Cristo. Quem é Cristo? Filho do carpinteiro? É Deus? Várias pessoas estão dizendo que é filho de Deus. Teudas, Judas, não sei quem. Mas agora veio um que morreu e ressuscitou. Qual é a boa nova do Evangelho? Deixa eu te perguntar agora, qual é a boa nova do Evangelho? Você é cristão, não é cristão? Vocês são crentes? Então, qual é a boa nova do Evangelho? Agora, fala para mim agora. Não sei, eu esqueci. Não, água. Qual é a boa nova do Evangelho? Alguém venceu a morte. Isso aí é diferente. Opa, como assim? Alguém venceu a morte? Quem? Então, isso aí aguçou. Como assim? Você não quer vencer a morte, não? Eu quero. Entendeu? Isso aí é a boa nova do Evangelho.
Não é bondade, não. É vencer a morte. Agora, está uma bafafá em Roma a respeito de quem é Cristo. Ele é filho de Deus? É um homem perfeito? Veio para o judeu? Veio para o grego? Veio para Roma? Lembra dos evangelhos? Lá no quadro que vocês tiveram. Deixa o babuíno passar aí. Nós somos babuínos de moto. Beleza. Agora, está dando uma confusão lá em Roma. O imperador cria um decreto. Se ficar essa confusão, vai para a mina de sal. O tempo de vida era de 6 a 7 anos só. Nas minas de sal romana. Imagina, sem direitos humanos, sem CLT, sem EPI. É um modo brilhante. Vai que vai, né? Então, o imperador Cláudio vai jogar um decreto. Acaba com essa confusão. Não quero mais esse bafafá a respeito de Cristo. Flávio José vai escrever isso no livro aos Hebreus. José, traíra, não é cristão, ele escreve a respeito desse Cristo. Quer dizer, está tendo uma confusão por causa desse homem. E o imperador cria assim, ó, se continuar essa confusão aqui na minha cidade, vai todo mundo para as arenas, para as minas de sal, mete o pé. É onde Priscila e Áquila estão correndo. Sacou? Agora, eles estão fugindo da mina de sal, voltando para Jerusalém, encontra Paulo no caminho e faz... Lê o texto agora de novo. Agora você vai entender o que está acontecendo. Ó. Após essas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. Tá. Meteu-se o pé. Como está a comunidade de Roma agora? A maioria é judia ou gentílica? Por quê? De novo, gentílica e judia. A maioria é gentílica ou judia? Então qual é a maioria? Só que agora acaba o decreto. O que os judeus fazem? Retorna. Agora é a carta aos Romanos. Acha o texto de Romanos que você falou aí. Só me dá o texto. Romanos 16:3. Abra em leia para mim Romanos 16:3. Entendeu? Agora sim. Você entendeu? Foi, voltou. Agora é pau a pau. Agora estão as duas comunidades lá. E deram briga de novo com eles. Achou? Lê. Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Entendeu agora a carta aos Romanos? Grupo judeu, o grupo gentílico. Paulo pega um pedaço de pau assim, divide no meio assim, igual aquele jeito de pica-pau assim, abre assim, duas, sabe, uma lasca assim, vai na cabeça dos judeus, pá! Vai no gentílico, pum! O outro fala da lei. O outro fala da graça. O que é mais importante, a lei ou a graça? Vocês não vão cair mais nessa, né? Vocês não vão confiar em mim, né, velho? O que é mais importante, a lei ou a graça? A graça. Mas não é a graça, a gente hoje não vive mais na lei. Claro que vive. Vive sim. A graça foi salva. Mas os dois são importantes. A lei moral está valendo até hoje. A lei moral vale até hoje. Você pode matar? Não. Você pode matar. Você não pode assassinar. Você não pode assassinar. Matar você pode.
Sim. Se você for militar a serviço, você está. Mas não é. Se tiver em guerra aqui, você não vai poder matar? Sim. Nos 10 mandamentos está o quê? Assassinar. O que é assassinar? Matar com premeditação. Isso não pode. Agora, matar na guerra, ó, tá lá. Então, vamos lá, calma aí, cuidado, não vai, confia em mim não. Então, nós estamos vendo então que eu falo o seguinte, o judeu, eu tenho uma lei. Aí Paulo, é mesmo? Você é judeu, tem a lei, eu sou mais judeu que você. Eu cumpro muito mais que você, sei muito mais que você. Fui treinado pela lei muito mais que você. Quem foi o tutor de Paulo? Gamaliel. Então fica quieto. Sou mais judeu que você. Vira pro gentil, não ri. Chega pro gentil e fala o seguinte. Aí eu vivo pela graça. O que é mais fácil viver? Pela lei ou pela graça? Não, o que é mais fácil? Viver pela lei ou pela graça? O que é mais fácil? Viver pela lei. Pela lei é mais fácil. Por quê? Agora eu te peguei. Para mim? Não, para ele. Eu estou te poupando. Vamos lá. Respira. Estou na graça, estou na lei. Eu peco. O que eu faço? Oi? Eu pego meu cordeiro. Não, eu não posso sacrificar nada. Leva até o sacerdote. Isso aí, tem regra. O que ele vai fazer com o seu cordeiro? Vai botar a mão na cara dele, na fronte dele, e vai cortar o pescoço dele. É o preço do pecado. Isso é lei. Sacou? E na graça? E agora? Cadê o cordeiro? Tem cordeiro? Tá, então, quando peca, o que acontece? Qual o salário do pecado? Morre quem? Então o diabo te pega, te coloca debaixo do braço e te apresenta. Ele pecou. Isso, qual é o, Deus é justo. Não cruza o braço. Deus é justo. Deus é justo. Amor e justiça. Então, não. Vai pecando. Vai, acredita que vai dar certo, vai. Então vamos lá. Se você pecou, largou os caminhos de Jesus, pecando, as duas mãos ocupadas, cerveja e cigarro, pá. Ali. Então o que acontece? Morreu, vai pra onde? Cadê o diabo? Tá aqui. Foi embora. Quando você peca agora na graça, o diabo te coloca debaixo do braço e você não se arrepende. Estou falando aquele que não se arrepende, tá, gente? O bonzinho, tá aqui nervoso. Ele te coloca debaixo do braço e ele te apresenta. Aqui, ele pecou. Tem salário para ele, não tem? Vê aí qual é a estágio do pecado dele. Aí o anjo pega, puxa lá seu BO, sua capivara. E fala assim, olha que dureza. Não, vai piorar. Vai piorar. Até amanhã de manhã rodando. O que vai acontecer, gente? Preste atenção. O salário do pecado é a morte. Você não tem um outro cordeiro. Você é apresentado e o seu sangue não tem poder. Porque você, na graça, olha que piorou, quando você peca e não se arrepende, você está voltando com Jesus na cruz, rejeitando o sangue. Agora você entendeu, né? O que é a base do evangelho? Cruz, sangue
de fé. Ao pecar e não se arrepender, que eu estou falando, não se arrepender, aquele camarada pecador, não sei se não. Estou falando aquele, esse aqui, ó. Esse aqui. Você está falando para Deus assim, o seu sacrifício na cruz não tem valor. Eu o rejeito e agora eu estou sujeito à condenação pela morte do meu pecado. Agora, o que é mais fácil ver, pela lei ou pela graça? Que na lei você tem como correr atrás. Por isso que ele vai falar. Mas também você, pela graça, você pode se arrepender. Não, todos os dois lá você pode se arrepender. Eu estou falando aquele que não se arrepende. Mas você não arrepende. Estou falando aquele que não se arrepende, não entendeu. Aí eu estou falando o seguinte, na lei eu pego um cordeiro, boto no braço e dou um sacerdote. Resolve o problema. É a expiação. Eu passei o meu problema para o cordeiro. Pô, velho, se vira aí. Se vira. Mas na graça, eu vou olhar assim, cadê o cordeiro? Aí o Jesus vai falar assim, ué, mas... Ô Gil, eu já não morreu um cordeiro por você? Não tem mais cordeiro, não. Você se resolve agora, presta atenção, onde abundou o pecado. Então pensa comigo, se eu pecar, eu pedir perdão, aumenta a minha graça, certo? Então eu peco, aumenta a graça. Peco, aumenta a graça? Acha esse texto para mim. Isso que eu estou falando. Gente, a Bíblia agora muda, hein? Romanos é um novo papo, tá? Até agora só estão contando história. Romanos, acha aí para mim. Preste atenção. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Lê esse texto de Romanos. 5:20. Romanos 5:20. Eu hoje vou ficar até meia-noite aqui. Lê para mim. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Peraí, você entendeu? Eu vou pecar. Vê como é que o mundo é. Eu vou lá pro show da Lady Gaga, fumar, beber, cheirar. Não! E a graça vai crescendo. Eu estou pecando, a graça está crescendo. Eu estou pecando, a graça está crescendo. Vai, continua. Ó. Aí ele fala com o dedinho dele, de modo nenhum. Vai. Não seremos ainda do pecado. Nós, os que para a lei morremos. Então, qual é a condição de você ressuscitar? Agora você vai ficar com raiva de mim. Eu te ensinei uma coisa que não era para ter te ensinado. Qual é a condição de você ressuscitar? Não ri, não. Tá rindo. Não ri. Não abaixa a cara, não. Agora é a Vera. Qual é a condição de você ressuscitar? Olha o texto. Repete a última frase do texto. Não. A última texto que você leu. O último parágrafo que você leu. O último texto. Para conceder a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Morreu para quem? Pecado. Ele diz como, para que como o pecado reinou, não é isso? Então, você tem que aprender a o quê? A matar o pecado. Não é o ato de pecar, é não sentir mais prazer na vida pecaminosa, morrer para o pecado. Porque senão você não vai ressuscitar com Jesus. O versículo 5 fala, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então você tem que morrer pro... Vamos lá, aquele crente minha boca que estava no show da Lady Gaga. Morreu pro pecado? Não. Vamos ser sinceros, gente. Nós estamos... Mas a sua tia, ela fez você morrer, né? Ela me fez não ir se discípulo para ver Yangs, velho. Entendeu? Mas tinha um monte de demônio lá. Vai entender o que eu estou falando? Então, é isso aí que você... Não, você chegou nesse ponto mesmo. Porque a gente acha o seguinte, eu vou ficar pecando, a graça vai superabundar. Eu vou pecar, eu vou pedir perdão, mas vai chegar uma hora que ele fala, parou. Você não morreu para o pecado, você continua pecando. Você só está nessa brincadeira de pedir perdão para que a graça aumente. Quem é você nesse negócio?
Você não morreu para o pecado. Esse é o mundo grego. É um mundo pensante. Por isso que quando a gente entrar agora em Atos, você viu que agora você entendeu, ó. Agora a igreja, agora a maior parte é gentílica, o judeu volta, quer pegar o lugar de volta. Paulo, vocês estão todos errados. Você vive pela lei? Você cumpre a lei mesmo? Você cumpre a lei total? Olha o jovem rico. O que o jovem rico falou para Jesus? Eu cumpro as leis, cumpro os mandamentos. Me segue. Ele não tinha morrido ainda para o mundo. Isso é a perfeição que Lucas está querendo te mostrar. A perfeição de ver Jesus, um ser perfeito, como homem. Não como Deus. Isso é João, um homem perfeito. Agora sim, você vai entender agora Atos. Agora você faz uma ligação correta das cartas gerais, pastorais, pessoais. Olha a carta de Filemão. A carta de Filemão, se você ler a carta de Filemão, é completamente contrário à mensagem de hoje. A carta a Filemão é contrário ao que a igreja está pregando. Quer ver? Terminando a aula, não tá? Tá. Rapidinho. Vamos ler a carta de Filemão rapidinho. Dá tempo. Dá para ler rapidinho. Só para você entender a visão grega do negócio. Ó, lê para mim, tá rápido. Tem que ser rápida, velho. Filemão, é tudo, uma carta só. Pode ler? Pode. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, meu irmão Timóteo, Peraí. meu amado Filemão. Prisioneiro? Prisioneiro tem vontade? Por que você tem vontade? Por que você é aquele crente meia boca, cheio de vontade? Ele já deixou claro que não tem vontade. Vai. Ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia e a nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós, que faz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Só está fazendo as saudações. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Tá? A igreja está na casa dele, ele está correndo atrás, está fazendo a obra, tá só alinhando ainda a conversa. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém. Peraí, agora Paulo começa a pedir, ó. Presta atenção. Todavia, prefiro rogar por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo, o velho. Peraí. E agora, Ele vai apelar para o amor dele. Ele foi fraudado. Roubaram ele. Ó. e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peraí. Onésimo, lá nas cadeias, Paulo. Então, Onésimo fraudou Filemão. Lá nas prisões, Paulo ganha para Cristo. Só para você entender a carta. Vai. O qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele que é o meu próprio coração. Peraí. Ele é o quê? Um escravo. Então esse escravo foge, dá um beijo em Filemão. Paulo encontra na cadeia, tem que devolver o escravo. Olha que mensagem bonita. Volte a ser escravo. Você ouviria essa mensagem? Na Shalom, você ouviu essa mensagem? Não vai ouvir, vai? Você vai ouvir aqui? Não vai. Volta a ser escravo. Tem lógica? Mas ele falou assim, para você é inútil. Mas também é importante. Vai. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento, nada quis fazer. Viu? Quem é Paulo? Quem é Filemão? Mas o que ele fala? Sem o seu consentimento,
eu não vou fazer nada. Mas eu rogo pelo seu amor. Vai. Para que o seu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Viu? Eu não quero te pedir nada, mas já isso eu já estou pedindo. Mas eu sou Paulo, você é Filemon. Mas, pelo amor, eu estou te pedindo. Vai. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu recobrasse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado. Viu? Não mais. O cara era escravo, fraudou Filemon. Ele fala assim: não, como, não receba como um escravo, mas como um irmão. Como recebem de mim, quer ver? Vai. Como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tem por companheiro, recebe como a mim mesmo. Você entendeu? Eu falo para você assim, cara, se você me considera seu amigo, entendeu, Isabela? Você me considera como seu amigo, recebe esse cara que te fraudou, mas não como um seu escravo que ele era, como seu irmão, mas porque eu tô te pedindo. Vai. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o em minha conta. Aonde está Paulo? Tem como ele pagar a conta? Joga na minha conta. Você está entendendo o que ele está falando? Joga na minha conta. Vai. Eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo, e o pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim deve. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Me anima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência. Também me farás ainda mais do que peço. Entendeu? Na última, eu tenho certeza que você vai cumprir esse meu pedido. Fala simples. Entendeu, gente? O mundo grego, o escravo tinha que voltar. Você podia adotar uma pessoa adulta. Quando a pessoa errava, você escrevia lá, ó, ladrão de leitão. Escrevia o que ele fez. Justificou, apagou o nome de ladrão de leitão para justificado na fé. Isso é o mundo grego. A lei grega, a Pax Romana. Paulo usa essa Pax Romana. Ele usa isso. E o livro de Lucas, para você entender tudo isso aqui agora, você precisa entender Lucas e Atos. Então não existe essa história de Saulo se converteu para Paulo. Agora a lei é grega, porque agora as coisas não vão mais acontecer em Jerusalém, vão acontecer fora de Jerusalém. Vai acontecer agora no mundo grego, lá nas cidades gregas. Olha, você está falando em Coríntios, cara. Está falando em Roma. Está falando no mundo grego. Paulo está vindo de Atenas. Um berço. Paulo prega no Areópago. Então é isso que nós temos que entender. Esse médico, Lucas, ele mostra um homem perfeito. E o grego fala assim, mas como é perfeito? Perfeito porque ele venceu a morte. Então, se você quiser falar de mulher, fica no livro de Lucas. Se você quer falar sobre homens, festas judaicas, Mateus. Quer falar da ação de Jesus, Marcos. Mas se você quer pegar o mundo todo, o evangelho todo, aí é João. Jesus é Deus e acabou a conversa. Gente, beijo no coração, graça e paz. Pode falar. A ação de Jesus foi desculpa, não foi Marcos? O agir de Jesus, milagres. Tudo bem, mas é Marcos. Marcos. Quando o senhor fala sobre justiça, né, que de fato é uma palavra muito subjetiva, qual a sua opinião em relação ao conceito de justiça? Vamos lá. Eu vou puxar dentro da Bíblia e fora da Bíblia. A minha justiça, Isaías vai falar que é um trapo de imundícia. Quer dizer, eu acho que eu sou justo, mas vou imaginar eu dividindo uma situação e você saiba que eu esteja fazendo uma justiça errada. Vamos imaginar, eu acho um cabrito que é dele
e a Isabela fala que é dela, e eu vou lá e dou o cabrito para ele, você sabe que eu errei, e você vai falar, justo foi injusto. Porque eu sou uma pessoa imperfeita. Então, justiça, no mundo real, é um trapo de imundícia para Deus. Porque nós somos falhos, então nós vamos cometer injustiças. Mas o fator justiça, eu quero ser justo. Então vamos imaginar, eu sei que o cabrito é dela, não é dele. Ah, mas ele criou o cabrito desde pequenininho, mas ela que é dona do cabrito. Ele criou porque ele quis. Entendeu a situação? O cabrito ficou entre as duas casas. Mesmo eu querendo ser justo, eu posso cometer falhas, porque eu não sou Deus. Mas, para Deus, a minha justiça é um trapo de imundícia. Mas eu posso buscar a justiça como o Gilson, homem? Posso. Posso averiguar qual foi a história do cabrito? Aí alguém me falou o seguinte, o cabrito era dela, que ela pagou com o dinheiro dela, mas o cabrito foi para o terreno dele e ele criou. Aí eu chego num consenso e falo o seguinte, vocês dois, o que a gente faz com esse cabrito? Aí não tem consenso. É meu, é meu, é meu. Eu vou recorrer à justiça do homem. Viu? A minha justiça não dá mais. Fui para a justiça do homem. Na justiça do homem, esses dois aqui são testemunhas. E julgaram o caso e entenderam que o cabrito é dela. Então o que acontece? Eu vou escalonando. Por isso que tem o Supremo Tribunal Federal. Não é assim? Começa aqui, vem, até chegar um ponto que é a última instância. Só que a ação da justiça, eu quero ser justo. Mas eu, mesmo querendo ser justo, por isso que Sócrates vai falar, é subjetivo. Porque eu posso tentar ser justo e cometer uma grande injustiça com ele, que ele que deu a comida do bicho. Tantos anos e ela só comprou. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou escalonando a justiça. Mas, quer ver? Vamos pensar aqui. Pedofilia é pecado ou não é pecado? Pedofilia. Sim ou não? Depende do conceito cultural. Ué, o índio brasileiro casa com a índiazinha com 6, 7 anos. O mundo islâmico casa com as meninas com 7 anos de idade. Ué, não. Brasil, falei Brasil, o índio. Botei o índio aqui. Botei meu índio. Viu? Então, diante da lei seria então o que acontece? Eu tenho que tomar muito cuidado com os aspectos culturais. Se você coloca na sua internet assim, pedofilia islâmica, você vai ver eles casando com crianças. Mahatma Gandhi casa com uma menina de 7 anos de idade. Leva brinquedos para a noite de núpcia. O índio casa com a índiazinha com 7 anos de idade. Viu? Então, aí eu falo, é sagrado ou é profano? No nosso conceito religioso, é pecado. Mas quando eu olho para uma outra religião, eu já não consigo ver a mesma coisa. Tem uma tribo na Indonésia, não sei lá de onde aí, que se nascer uma criança, um menino, e nasce o menino, aí depois nasce, é uma tribo, não é todo, é muito específico de uma tribo. Aí nasce o segundo menino, a família pode escolher aquele menino para ser menina. E coloca a roupa de menina. Você vê que o cara não tem traço de menina nenhuma, que ele tem que ficar um grande tempo andando com roupa de menino para acalentar lá os deuses dele. Você vê o menino correndo, brincando com saia, com roupa de menino, mas assim, toda atitude de um menino, mas ele tem que cumprir aquele voto. Que na cabeça deles tem que ter esse negócio. Imagina a situação. Aí você vê os garotos correndo, brincando, lutando, com sainha. Mas você não é homossexual, não. Porque tem que cumprir um voto. O senhor tinha falado em relação ao advogado, né, que a justiça seria, não sei se eu entendi errado, alcançar o êxito processual. Sim, é o que eu falei. Por exemplo, você chega para um advogado hoje. O advogado, o que o advogado usa? Retória. Vamos pegar aqui. Qual é o seu nome? Fabiana é mulher, usa óculos. Claudinha é mulher, usa óculos. Então eu posso afirmar que é uma verdade que toda mulher usa óculos? Não, porque ela não usa óculos, ela não usa óculos, ela não usa óculos.
Então, o que uma retórica vai fazer dentro de um conceito, de um diálogo? Ele inverte uma verdade. Por isso que Sócrates era muito bom, porque ele sabia fazer a retórica. O que um advogado faz? Ele começa a discutir o assunto. Já viu um advogado falando lá? Ele fala uns termos que você fica assim, como assim? O que é isso? Eu não entendi. Mas ele sabe o que ele está falando, ele tem uns termos corretos. E se ele vê uma falha na lei, ele vai falar o seguinte, ó, de acordo com a lei tal, 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 eu posso fazer isso, isso, isso. Ele não está burlando a lei, ele está dentro da lei. O senhor acha que é feito justiça quando você pune alguém? Não, peraí, aí é uma outra história. Vamos imaginar ali. Vamos pensar aqui. Da mesma forma como você me perguntou, eu vou te fazer uma outra. Pode o crente colocar o outro na justiça? Pode. Pode o cristão botar o outro na justiça? Não. Por que não? Se ele é um réu cristão verdadeiro, ele não frauda. Você entendeu o conceito que eu quis dizer? Mas isso não afasta o direito dele. Não foi isso. Você é um patrão cristão. Exerce o princípio cristão. Aí, como é que você vai lidar com os seus funcionários? Como um cristão. Você vai fraudá-los? Então, eles vão te colocar na justiça? Não, vamos pensar nesse sentido, eu sei. Não, eu entendi. Mas o que eu quero dizer? Você trabalhou dentro da justiça. Então, vamos imaginar que ele também é cristão. No mundo ideal seria isso. Eu só estou te mostrando. O camarada que é cristão e outro cristão, ninguém vai ferir ninguém. Lembra da justiça, humildade? Eu te vendo maior? No mundo perfeito, cristão. Mas não acontece isso. Eu tenho pessoas que são empresários evangélicos mesmo, e eles mesmo falam, Gil, você não tem ideia o balaio de gato que é, por exemplo, que o cara me frauda, eu tenho que mandar ele embora sabendo que ele me roubou. E como eu vou provar que ele me roubou? Ele falou, dói, sabia que eu fui lesado e tive que pagar os direitos do cara, mas é melhor pagar os direitos do cara e sai de perto de mim do que eu permanecer com esse funcionário. Entendeu o que eu estou falando? Então é o seguinte, como eu posso puni-lo? Com uma lei que uma maluca chega, vem aqui para o Brasil e manda desligar a luz do aeroporto. É o país que a gente vive. A mulher mandou desligar as luzes do aeroporto, a Lady Gaga, se você não sabe. E se acontecer um acidente? Esse país é sério? Faz isso nos Estados Unidos? Não faz, né? Faz aqui porque aqui é bagunça. Mandou mesmo? Mandou e apagaram as luzes para o avião passar. Por quê? Exatamente, dinheiro. Então, como a gente vai punir uma pessoa? Só para você ter uma ideia, eu vou falar um caso da minha vida agora, tá? Eu levei um calote de 28 mil reais. Minha advogada falou assim, você não vai recuperar esse dinheiro, tá? Eu falei, tô sabendo. E aí? Eu ia ter mais por reação do que outra coisa. 28 mil reais de cliente. Engoli seco. A vontade é o quê? Pegar o pé de pau, acertar a cabeça, né? Mas não posso. Essa é a vontade. Estou sendo sincero. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Por isso que ele falou isso ali. Eu fiz uma área gourmet. Chamei 70 pessoas para lá em casa. Matei tudo que é bicho. Virei uma arca de Noé, velho. Eu matei cabrito, eu matei cordeiro, costela de boi, de porco, peixe. Eu chamei 70 pessoas lá em casa. Falei assim, vamos inaugurar minha área gourmet. O cara fica de quê? Foi a única forma que eu senti de eu apaziguar a minha ira. Aí você vai falar assim, mas por quê? Foi a única forma que a minha mente pensou o seguinte, cara, eu vou... Aí por isso que ele falou, comida. Eu falei assim, eu vou fazer um banquete para 70 pessoas, vou chamar 70 cabeças na minha casa, matei cordeiro, matei porco, matei... Você possa imaginar, frango. Só não matei cisne porque eu não achei. Se tivesse, morria tudo. O pessoal, para que isso, Gilson? Eu falei assim...
usar minha ira. Para eu olhar para essa área gourmet e não querer vingança. Isso é justo. Tem que morrer, né? Eu tive que matar a minha ira. Qual foi a forma? Cara, eu tenho as fotos, eu te mostro. Quem foi a Leonisa, Maurício. Vocês não gostam dessas comidas? Eu nem chamei. Ah, sem nada. As amigas dela foi o Maurício, foi a galera lá. Eu não sabia disso. Eu falei para todo mundo lá na igreja. Mas foi todo mundo. Entendeu? E entendeu o que eu estou falando? É esse ponto. Você tem que chegar num consenso na tua alma. Sua alma tem que apaziguar. A minha forma de apaziguar foi matar um monte de bicho e chamar essa pessoa para comer comigo. E comer. Aí o pessoal vai. Comprei o cabuloso, um fogão de lenha. É o cabuloso, fui lá, fiz a comida. Não funciona. A gente sabe como é que funciona, cara. Muitos inocentes. Nada, você vê. Olha. Aí o brasileiro fala assim: pena de morte. Pra quê? Já tem pena de morte. Já existe esse. Você vai querer o quê? Você vai querer pena de morte? Já tem pena de morte. Já estão matando as pessoas por nada. Gente, nós não estamos vendo aqui o país como nós estamos vivendo esse país doido. E esse prejuízo o senhor nunca mais conseguiu. Foi a forma que eu pensei de resolver o problema. Olha só uma coisa. Eu vou matar um monte de bicho, vou chamar meu amigo lá e vamos lá ficar de boa. Gente, só para lembrar aqui.